Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês. E hoje venho trazer aqui uma análise completa de BNB. BNB é o ativo da Binance. BNB é o ativo que representa a valorização aqui da corretora Binance. Então, vamos fazer uma análise aqui completa de BNB. Vamos entender aqui do que se trata essa estrutura aqui. E olha só que interessante, ela tem um comportamento diferente de Bitcoin e diferente de Ethereum. Eu fiz análise de Bitcoin, fiz análise de Ethereum, e se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva para você receber as notificações aqui dos nossos vídeos e também para você entender do que se trata esse tipo de análise que a gente vem abordar aqui sempre. Bom, BNB, o seguinte, tem características bem interessantes aqui no mensal. Olha só como que essa estrutura aqui do mensal, ela está mostrando aqui, ó, que o preço brigou por um antigo topo histórico e ainda tem aqui um outro topo aqui nessa região. Que olha só, o preço chegou nesse ponto do gráfico aqui e agora continua nessa briga. Então, assim, essa região aqui do gráfico do mensal é a região mais importante. E a gente consegue ver com essa aqui, com essa pernada aqui do mensal, ó, que o preço não progrediu acima dessa região. Então, é o ponto mais importante que a gente vê no mensal de cara, que existe um rompimento sem continuação de vários pontos relevantes aqui dentro do mensal. E ao mesmo tempo, a gente olha aqui para baixo e a gente vê essa extremidade aqui do mensal. E a gente olha agora que o preço veio buscar aqui referência das EMAs, das EMAs 12 e 26. Então, nossas médias exponenciais fazendo um papel de suporte aqui muito interessante. Esse candle atual aqui, ele não tem ainda característica de fundo, porque é um candle muito grande que teve aqui o seu reflexo dentro das EMAs aqui. Para que isso aqui seja um novo fundo, no mínimo que a gente precisa ver aqui é um rompimento de máxima, porém é o candle posterior que vai ter que romper esse. Então até esse momento a gente não vê isso dessa forma, a gente vê como uma pernada que atingiu até esse ponto. Então temos aqui uma pernada aqui dentro do mensal que mostra que depois de uma série de rompimentos sem continuação, o preço chegou próximo do fundo anterior. E ele está buscando aqui, provavelmente, quando a gente entrar aqui no semanal, a gente vai ver essa movimentação aqui, para identificar se realmente temos tendência aqui, mas é o que a gente consegue ver. Provavelmente aqui um novo fundo, será que é isso que a gente vai ver? Porém é o mensal. Não podemos esquecer que se trata do tempo gráfico macro, é o tempo de referência de toda a nossa análise, é o mensal. E o mensal precisa ser olhado com muita cautela, principalmente porque a tendência demora para ser construída. Cada candle desse aqui equivale a um período de um mês. Então, o preço está construindo esse candle ainda aqui, então tem muita água para rolar nesse sentido. Os gráficos menores vão mostrar para a gente o que aconteceu nesse trecho aqui, e se isso traz alguma informação aqui para dizer que touros montaram um novo suporte, provavelmente vão subir o preço. É isso que a gente precisa entender. Porém, mais importante aqui dentro do mensal é olhar a estrutura atual. Desculpe. A estrutura atual nos mostra aqui, ó, essa tendência de alta que fez um rompimento sem continuação agora. E chegamos próximo do fundo. Olha só como o candle aqui mostra para a gente. Olha só, a movimentação dos candles mostra o que está acontecendo aqui com a tendência. Uma tendência já fragilizada, uma tendência de alta fragilizada. Então, assim, touros precisam construir muitos registros de preço para que inverta essa tendência aqui, né? Inverta não, para que na verdade essa tendência continue, porém com
uma melhor estrutura, com mais vigor, que mostre realmente que uma tendência de alta é saudável. Essa tendência não é saudável. Vamos partir aqui para o semanal para a gente entender do que se trata essa movimentação aqui, como que ela está acontecendo. Localizamos aqui, ó, a tendência de baixa do semanal, a tendência de alta do semanal e agora a nova tendência de baixa do semanal, onde nesse momento do preço aqui ele está no limite entre duas extremidades. Essas duas extremidades aqui são as referências maiores que a gente tem dentro do semanal. Aqui está o range do semanal, o preço está andando aqui dentro do semanal. E para que ele está andando aqui? A intenção aqui dessa estrutura é montar um possível fundo ascendente e continuar. Para que a gente consiga identificar esse ponto aqui do gráfico como um novo fundo do mensal. O topo do mensal, deixa eu puxar aqui para baixo. O topo atual do mensal está aqui. Esse é o topo do mensal. E agora, preço buscando um novo fundo do mensal, mas é um fundo muito próximo do anterior ainda. Então precisamos ficar atento aqui a essa movimentação para ver realmente o que está acontecendo com o preço. Precisamos entrar aqui no diário para a gente identificar, desconstruir toda essa estrutura aqui do semanal e a gente vai ver pelo diário como isso está sendo construído. Olha só, aqui diferente de Bitcoin, inclusive de Ethereum, olha como é que BNB ela voltou para a região que estava sendo negociado antes daquela queda. Então olha só, se a gente for comparar Bitcoin com Ethereum e BNB, como o BNB está diferente. Esse ponto aqui do gráfico levantou o preço bem lá para cima, voltou naquela região de negociação, mas agora o preço voltou aqui para buscar o quê? Um possível fundo descendente no diário. E por que fundo descendente? Porque a gente consegue ver essa estrutura de baixa aqui, ó. Temos essa estrutura de baixa, fez um topo descendente e agora um fundo descendente ao anterior. Então é isso que o preço está se formando. Então a altura desse fundo aqui é que vai mostrar para a gente se o preço vai construir novamente aqui o fundo ascendente do semanal. Porque já temos um fundo, temos um topo e agora vamos talvez construir aqui um fundo ascendente no semanal. Mas é isso que a gente está olhando aqui no diário. Será que já estamos construindo? O diário não tem nenhuma informação desse tipo. Então precisamos aguardar aqui que nesse ponto do gráfico aqui a gente veja nos tempos menores construções que se referem ao diário. Mas o próprio diário não tem nada aqui que mostre para a gente que esse fundo está sendo construído, não tem rompimento de máxima, não tem uma estrutura aqui que possa dizer que estamos vendo uma nova pernada para cima. Então a gente olha dessa forma, pernada única para baixo. Vamos verificar se nesse trecho aqui do gráfico 4 horas está montando tendência de baixa. Olha só, a tendência de baixa aqui do 4 horas, mostrando para a gente que realmente estamos em pernada única no diário, uma pernada para baixo, uma pernada onde a força aqui dos ursos está sendo impressa, porém uma pernada que já aconteceu e agora pode ser que a gente veja aqui o fundo do diário sendo formado. Existe aqui um volume de negociação indicando que é uma possível freada no preço. E esse gráfico esse candle de 4 horas aqui acabou de acontecer, acabou de ser formado. Ele também não mostra aqui um fundo descendente aqui no 4 horas. Estamos ainda vendo a construção, então assim, acabou de ser formado. Provavelmente até nos 5 minutos não vemos nada aqui. Esse aqui é um momento do gráfico que vale a pena a gente entrar até nos 5 minutos para a gente entender como que os touros estão freando esse preço, se é que estão freando.
A gente vê esse volume aqui mostrando interesse em negociar, esse candle de queda. Então, à medida que o preço cai, o interesse em negociar vai aumentando, ursos enfrentando aqui ordens de compra do ativo, mas isso mostra que o preço já está subindo? De forma alguma. Mostra aqui que ursos estão dominando até esse momento. 1 hora. Temos mais informação aqui, ó. Olha que as nossas EMAs 12 e 26 fazendo um papel de resistência aqui excelente. Sinal de que a saúde dessa tendência de baixa aqui está muito boa até o momento. É uma excelente saúde de tendência quando a gente vê assim as EMAs fazendo esse papel de resistência. Mas há uma freada no preço. Pode ser que com essa queda aqui de volume, touros venham imprimir uma certa força, mas eles precisam criar aqui uma tendência de alta, aqui numa hora. Talvez aqui, deixa eu só fazer uma conferência dessa análise aqui, é muito importante olhar os detalhes. Eu não estou vendo rompimento de mínima nessa região aqui do gráfico. Ó. O que poderia ser aqui uma pernada no 4 horas, ó, não temos. O que poderia ser uma pernada no 4 horas não é uma tendência de alta aqui numa hora. Não temos esse desenho aqui no gráfico. Então aqui é um movimento único para cima que só mostra para a gente que aqui no 4 horas, eu vou até voltar no 4 horas para olhar com outros olhos, com essa informação aqui fractal, movimento único aqui no 4 horas, ó, que mostra mais força dessa tendência aqui. Por mais que isso aqui pareça ser um pivô de baixa, ele é um movimento único para baixo. Então, há uma grande probabilidade de touros fazerem a correção desse movimento aqui do 4 horas e depois o preço vir para baixo novamente. Vamos aguardar. Precisamos aguardar aqui os movimentos. Vou entrar aqui numa hora novamente, que agora com a perspectiva de tendência de baixa. Não temos nenhum indício aqui, ó, nenhum momento do gráfico o preço se inverteu, fez uma tendência de alta. Pode ser que aqui seja a pernada do 4 horas, veio para baixo, mas também, como ursos já imprimiram muita força aqui, pode ser que a gente veja essa tendência de alta continuando. Então a gente não faz previsão, a gente usa as probabilidades aqui do gráfico, da movimentação gráfica, para poder extrair aqui os argumentos corretos dentro da nossa análise técnica baseada nos fractais de tendência. E você que chegou agora, não sabe exatamente do que se trata aqui, o nosso tipo de análise é baseado em fractais. Então a gente desconstrói toda a tendência macro e vem olhando aqui como que ela vem se construindo, como os tempos menores estão construindo as tendências e esse contágio vai acontecendo. E também participe do nosso grupo do Telegram. Lá a gente solta bastante chaves para você poder ser independente nas suas análises, para você descobrir sozinho com o seu perfil atual como que você pode olhar para o gráfico, entrar nas movimentações aqui dentro da sua janela de tempo. Então essa independência a gente transmite dentro do nosso grupo do Telegram. Aproveite nossos vídeos aqui no YouTube para você estudar. Estude, anote, traga suas dúvidas para a nossa comunidade, lá para a nossa comunidade no Telegram, onde a gente já tem a gente já fez muita amizade lá, tem vários traders que podem ajudar você a tirar as dúvidas. Então, aguardamos a sua participação. Vamos continuar a nossa análise aqui. Nossa 1 hora continua em tendência de baixa, está aqui tentando formar um fundo descendente, não temos indício ainda. O preço, o candle do 1 hora está começando agora a se mexer, ainda tem muita água para rolar. 15 minutos, vemos aqui a tendência de baixa do 15 minutos, confirma a nossa pernada para baixo do 1 hora ainda. Tem aqui um rompimento de máxima, será que já temos um pivô de alta aqui nos 5 minutos? Temos nada ainda. 5 minutos pode ser que monte agora um pivô de alta. Olha só, aqui tínhamos até um pivô de alta aqui, ó, mas nada adiantou.
E olha que interessante que esse movimento aqui do gráfico, ele é uma tendência, ele já é uma tendência de alta nos 5 minutos. É uma tendência de alta que não se inverteu para baixo ainda. Ele rompeu o fundo anterior e agora precisa montar aqui um pivô. Ele precisa fazer essa movimentação de alta para talvez contagiar os tempos maiores aqui. Quando os 5 minutos fizer isso, ele vai ter que, em algum momento, formar aqui o topo do 15 minutos e depois inverter a tendência para cima de novo. O 15 minutos vai montar um pivô de alta aqui e assim por diante. Esse contágio vai acontecendo naturalmente e nós vamos acompanhando aqui. Então, 5 minutos, a gente vê aquela freada no preço com aumento de volume desde lá do 4 horas, agora 1 hora, e a gente desconstruiu até aqui. 5 minutos precisa construir um pivô de alta. Para quê? Para que a gente veja aqui, no 4 horas talvez, a formação desse fundo descendente aqui no 4 horas, para talvez chegar na região das EMAs. Então a gente tem que aguardar o preço construir registros. Não podemos ficar aqui pensando, achando, querendo que o preço vá para algum lugar. O que eu achei mais interessante aqui dentro dessa construção aqui de BNB é que no tempo macro ela atingiu um patamar bem diferenciado aqui. Ela teve um rompimento sem continuação. O preço vem para tentar construir aqui, ó, talvez aqui um suporte distante do anterior e continuar nessa tendência aqui, ó, inverter essa tendência aqui seria bem interessante. Se isso acontecesse, ia mostrar um comportamento exclusivo aqui de BNB, olhando agora pelo mensal, ó, que o preço pode usar aqui as médias como referência para que venha para cima com bastante energia e saia aqui de toda essa lateralização aqui macro, ó, que está acontecendo e saia desses rompimentos em continuação. Isso é bem importante. Se isso acontecer, pode ser que a gente veja essa escala de preço aqui, ó, essa escala de preço se transformar em outra escala. Assim como essa escala de preço aqui era uma escala, essa movimentação anterior aqui era uma escala de preço. À medida que aumento em negociar, aumenta a volatilidade, a escala vai mudando, pode ser que a gente veja BNB disparando aqui e valorizando ao longo do tempo. Mas pensa bem, isso aqui é o mensal. Quanto tempo até isso acontecer? Então, assim, tem muitos anos pela frente ainda e a gente precisa ficar de olho na movimentação atual. Vamos voltar nos 5 minutos aqui, ó, para a gente ver que todos estão tentando montar, fazer com que esse ponto aqui do gráfico seja o ponto ideal de construção, principalmente aqui no diário, ó. Já pensou se a gente vê esse fundo descendente no diário aqui, uma tendência de alta acontecendo? Seria excelente dentro dessa estrutura aqui de BNB. Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa análise exclusiva. E é uma análise a pedidos do pessoal lá do grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Telegram, entre lá, assista nossos vídeos no YouTube, compartilhe suas ideias, tire suas dúvidas com traders profissionais, faça perguntas. Só aquele que faz bastante perguntas sai do lugar e consegue alcançar objetivos mais longe que as outras pessoas. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Nos vemos no YouTube, no Telegram e por aqui no TradingView. Grande abraço para vocês.